presença sinto logo ao transitar. Muito bem, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com sua família, com todos da sua casa. Estamos iniciando mais um programa Divino Companheiro. Fica, Senhor. Eu sou o pastor Enoque Rodrigo Leite. Estamos juntos para uma hora de alegria, de fé, de esperança e da palavra de Deus sendo ministrada ao meu e ao seu coração. Hoje nós queremos pedir a você que não participe por telefone 3111 1172, porque o nosso programa de hoje está sendo gravado. Ele foi gravado nos estúdios lá na minha casa, e a palavra que você vai ouvir hoje foi a palavra que nós ministramos no domingo, uma palavra que Deus nos deu sobre avivamento. Olha, fique aí então de ouvido ligadinho no programa Divino Companheiro, que Deus vai falar com você de uma forma muito especial, tá bom? Que bom chegar no seu lar através dessa emissora, num oferecimento da Igreja Metodista de Cunha. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. E como o primeiro ato deste programa, como sempre fazemos, nós vamos falar com Deus, vamos orar, vamos buscar a presença dele nos nossos corações. E se você puder fechar os seus olhos para orar conosco, você é muito bem-vindo. Pai querido, Pai eterno, nós queremos nessa manhã colocar as nossas vidas na tua presença, colocar as vidas de cada um dos teus filhos e filhas, porque o Senhor conhece tudo quanto há dentro de nós, porque o Senhor sabe, Deus, o quanto nós dependemos, o quanto nós precisamos, o quanto nós somos necessitados da tua bênção, da tua provisão, do teu cuidado nas nossas vidas. As pessoas que estão internadas na Santa Casa de Cunha, as pessoas que estão no asilo, as pessoas que estão sofrendo dentro da sua casa, dentro do seu lar, problemas de família, problemas com vícios, problemas com bebida e tantos outros problemas. Meu Pai, nessa manhã, faça uma visita especial, reanimando, confortando, abençoando os corações, estendendo a tua mão poderosa. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, um tempo de bênção, um tempo de restauração, um tempo de alegria, em nome de Jesus. Amém. Para pousar. Programa Divino Companheiro é um oferecimento da Igreja Metodista, lembrando a todos os irmãos e irmãs que, em virtude dessa pandemia, a nossa igreja ainda permanece fechada. Todas as nossas atividades estão sendo realizadas pelo Facebook, YouTube e também pelos aplicativos que a gente tem lá, o Zoom, né? Reuniões, oração, atendimento pastoral, tudo a gente está fazendo aí através dos recursos da tecnologia. Nós tomamos uma decisão enquanto igreja, temos o sonho de voltar no dia 2 de agosto, primeiro domingo do mês de agosto. Estamos aguardando o nosso bispo, o nosso SD, e também acompanhando aí de perto a questão da pandemia, tá bom? Como é que isso vai ficar, né? Terça-feira temos culto, você nos acompanha pelo Facebook e YouTube. E nessa terça-feira estará conosco o pastor Marcos Garcia, Igreja Metodista em Santa Amaro, ministrando a palavra do Senhor. Você é o meu convidado, nosso convidado, eu e a Gabi estamos lá sempre trazendo para você a fogueirinha de fé, que era nas casas e por causa da pandemia está sendo feita nos lares, tá bom?
Não participe hoje, então, por telefone. O nosso programa está gravado de uma maneira muito especial para você. E nós vamos tocar a primeira canção, Entre a Fé e a Razão. Você vai gostar dessa música, é muito bonita. Vamos ouvi-la. Daqui a pouco a gente volta. É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Ouviu o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaque e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção, a fé te
sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão. Muito bem, que música bonita, né, gente? Que história bonita, na verdade. Você acompanha essa história de Abraão, que entregou o seu próprio filho, estava disposto a sacrificá-lo, né? Na última hora, Deus falou para ele não matar o filho. Você encontra essa história lá em Gênesis capítulo 22, né? Olha que fé, e é dessa fé que a gente precisa, né? Essa fé que entrega tudo, que faz o melhor para Deus e que sabe que o Senhor é Deus de providência. Você está ouvindo o programa Divino Companheiro, o programa da Igreja Metodista Central em Cunha. Pedimos a você, lembramos que hoje não é possível você ligar para cá, pedir música, fazer oferecimento, porque o nosso programa está sendo gravado, tá bom? Nosso programa então hoje é gravado, você não pode participar aqui, mas você pode ficar e deve ficar com os seus rádios ligados, com os seus ouvidos atentos, porque Deus tem uma palavra especial para trazer para você através das nossas vidas. Você vai ouvir daqui a pouquinho, dentro de instantes, o sermão que nós pregamos domingo passado na igreja Central de Cunha, que foi transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Se você não ouviu, você vai ouvir agora. Se você já ouviu, ouça de novo, porque diz a Bíblia lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, né? Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente torna-se homens e mulheres de fé, a gente torna-se pessoas diferenciadas. Portanto, a gente precisa ouvir muito a palavra de Deus. Sombras da noite se aproximam. Querendo falar comigo, Pastor Enoque, você pode ligar no telefone 12 99647 1231. 12, que é o código de Cunha, né, do Vale do Paraíba, 99647 1231. Querendo falar e precisando falar com o pastor Sérgio, 3111 1671 é o telefone da Igreja Metodista. Mas lembrando que o pastor Sérgio está de férias, ele volta amanhã, então você pode falar com ele a partir de amanhã. Coração para pousar. Para você que está completando mais um ano de vida nessa semana, que completou ou que vai completar ainda no sábado, parabéns, que Deus te abençoe com paz, alegria, saúde e toda sorte de bênção que o Senhor tiver aí reservado para você, tá bom? Olha, Deus tem coisas maravilhosas para nós, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso e Ele sempre prepara coisas boas para nós, né? Tá bom? É isso aí, nesse domingo, a partir das 19h30, temos lá o nosso culto de louvor e adoração, ministração da palavra. Nesse domingo estará ministrando a palavra o pastor Sérgio, trazendo aí o recado de Deus para o meu e para o seu coração. Tenho certeza que vai ser uma bênção para você, tá bom? Essa é a música da Bola de Neve, um reggae especial aí. Os que confiam no Senhor, é o salmo sendo cantado na forma de reggae. Olha como ficou legal. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
E com essa canção, nós vamos então nos preparar para ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, fique aí atento e Deus vai falar muito ao seu coração em nome de Jesus. Ouçamos então a pregação da palavra do Senhor Jesus, feita por mim, pastor Enoque, na Igreja Metodista no domingo. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Queridos e queridas, abra suas Bíblias, vamos meditar na santa, viva e verdadeira palavra do Senhor. Te convido a abrir no texto sagrado, no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3, versículos 1 a 6. Vou repetir, profeta Abacuque, os profetas menores, e os menores é porque são livros pequenos. Profeta Abacuque, capítulo 3, do 1 ao 6. Abacuque 3, do 1 ao 6. Estou repetindo para você achar na sua casa, para você acompanhar conosco, para juntos estarmos celebrando, ouvindo a palavra do Senhor. Abacuque 3, de 1 a 6. Eu vou pedir a Gabi que nos ajude com a leitura do texto sagrado, em nome de Jesus. Amém, graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos ler a palavra de Deus. A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalha-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Amém. Obrigado. Feche os teus olhos e vamos orar, pedindo a presença do Senhor entre nós. Pai querido, Pai amado, nós te pedimos que tu possa revestir as nossas vidas com a unção do teu Espírito. Nós te pedimos, ó Deus, que toda dispersão caia por terra, desinteresse ou qualquer coisa do tipo, mas que a tua palavra encontre vida em nós, encontre, ó Deus, desejo de levá-la a sério, encontre, ó Deus, desejo de aprender e pôr em prática. Abençoe o povo metodista, o povo brasileiro, a cada um e a cada uma que nos acompanha. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados e minhas amadas, eu gostaria de falar sobre um dos temas mais empolgantes da história: avivamento. É possível ainda? Essa é uma pergunta que dá o título à mensagem, com uma grande interrogação. Avivamento, é possível ainda? Talvez quando você ouviu a leitura do texto, quando você também ouviu agora o título da pregação, logo você pôs-se a pensar, mas a palavra que o pastor vai trazer, aparentemente, parece não ter nada a ver com o momento que estamos vivendo.
Estamos vivendo tempos difíceis, dia de crise, dias de esfriamento espiritual, dias de que muitas pessoas estão afastando, não do templo físico, mas do templo do Espírito, da presença. Talvez você possa se perguntar, e eu também me perguntei quando Deus me revelou, fervilhou essa palavra dentro do meu coração, mas Senhor, não é tempo, Senhor, não é hora. E aí o Espírito Santo refresca a nossa memória, porque ao longo de toda a história dos grandes avivamentos da humanidade, sempre foram em tempos de crises, em dias difíceis, em dias dos quais a esperança se esvairia, em dias dos quais muitos negavam a fé. Por outro lado, nesses dias, muitos se levantaram, muitos se dispuseram, muitos se colocaram na presença, na chama do Espírito, colocaram o joelho no chão, intensificaram, e veio avivamento, e veio sopro do alto, e veio transformação de vidas. É verdade que nos tempos difíceis será notada a diferença entre o crente e não crente, diz a palavra. É verdade que nos tempos difíceis os covardes se acovardarão e os corajosos, não em si próprio, mas os corajosos pelo Espírito, serão levantados para dizer que nós queremos e buscamos um grande avivamento. Quando falamos de avivamento também, nós metodistas podemos falar com propriedade do que é avivamento. Somos pentecostais na nossa origem, não no sentido de ser uma igreja pentecostal, mas no sentido de ser uma igreja marcada pela visitação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, aquela visitação que mudou a igreja de Atos, aquela visitação do Espírito onde um entendeu a língua do outro, a língua do Espírito foi falada em diversas nações, nacionalidades, e o povo entendeu. É desse Pentecoste que eu estou falando, pois afinal de contas o Pentecoste não pertence a essa ou aquela igreja. O Pentecoste é fogo do Espírito Santo, é avivamento. E um dos detalhes que nós temos, talvez por não conhecer um pouco mais a nossa história, nós dizemos, mas o metodista, ele é tradicional, não é pentecostal. Nós somos tradicional no sentido de ter uma tradição. Existimos desde o século XVIII, temos uma tradição, mas quase sempre a palavra tradicional, no nosso caso, é aplicado como frieza. Nós não somos fria, o crente não pode ser fria, o crente tem que ser fervente no Espírito Santo. O evangelho não pode ser indiferente, o evangelho não pode causar apatia, ao contrário, o evangelho causa vida, causa transformação, causa entrega. Ele causa muitos outros fatores dos quais nós precisamos ser alvo da graça de Deus. Olhando um pouquinho para a nossa igreja, John Wesley era anglicano. Anglicano é uma espécie de um catolicismo, né, em inglês. Quando John Wesley, filho de pastor anglicano, ele sente o seu coração incendiado, ele vai para a universidade, ele cria o Clube Santo, que foram jovens, 4 ou 5 jovens, que se dispuseram a santificar a vida, a orar, a buscar a presença. Diz a história que o Espírito Santo vinha com tanta força sobre aqueles jovens, que aqueles jovens caíam, eles não suportavam tamanho poder. Mas graças a Deus a experiência metodista não ficou apenas no misticismo, numa experiência mística de ser arrebatado ou de cair, mas o Espírito Santo de Deus levou aqueles jovens para a mina de carvão, levou aqueles jovens para acudir bêbados, levou aqueles jovens para visitar presidiários. O movimento metodista, ele nunca foi um movimento manco,
de ou espírito ou social. O movimento metodista sempre uniu de forma perfeita o social com o espiritual, porque a gente não separa a fé de obra, nem obra de fé. A fé sem obras é morta, a obra sem fé também é morta. Então, o metodismo revolucionou a Inglaterra do século XVIII. Os bêbados foram alcançados pela graça de Deus. As prostitutas, os presidiários eram visitados por Wesley e seus irmãos, especialmente o Carlos Wesley, que era o cantor e compositor da família. Nós somos frutos de uma visita do Espírito Santo. Nós somos frutos não de uma igreja fundada por divisão. Wesley nunca dividiu uma igreja. Ele foi movido pelo Espírito Santo de Deus a fazer um movimento metodista. Na sua época nem chamava igreja metodista. Aliás, nem o nome metodista foi Wesley que deu. O nome metodista veio dos amigos, e até dos inimigos, porque dizia que eles eram metódicos, eles tinham horário para tudo. Eles tinham tempo para devocional, tempo para isso, tempo para aquilo. Por isso foram chamados metodistas. E aqui estamos nós, tantos anos depois de Wesley, aqui estamos nós. Às vezes as pessoas dizem assim, mas não adianta falar da experiência de Wesley, tem que falar da experiência nossa. Um povo que não conhece a sua história não conhecerá o seu futuro. Um povo que não sabe de onde veio, não saberá para onde vai. Metodista é pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Crente tem que ser cheio do Espírito Santo, independente de ser metodista. Se não somos, há algum problema conosco. Se não somos, somos religiosos. Se não somos, estamos ligados a uma religião, não a Jesus Cristo. E isso precisamos romper. O avivamento metodista é fruto de fogo do Espírito, de visita do Espírito, e não só de barulho, mas de consistência. Um metodista é dedicado à causa social, é dedicado ao sofrimento do próximo, é dedicado ao mundo que vive. E nesse sentido, as classes metodistas, né? O discipulado que a gente fala hoje, que a gente diz que redescobrimos a nata, o modelo, o discipulado, a primeira igreja a fazer discipulado, quando nem se chamava esse nome, foi o movimento metodista com as classes metodistas, com os bands, né? Os bands, ou para o Brasil aqui, o bando, né? Não é o bando de louco da torcida do Corinthians, mas o bando. O grupo, pequenos grupos, foi nascido no movimento metodista, fruto de um avivamento. E gostaria de conceituar de forma simples o que é avivamento, ou o que é reavivar. Reavivar é quando uma coisa perdeu o sabor, quando uma coisa está morrendo e ela precisa de uma visita do Espírito Santo para voltar ao lugar de origem. Precisamos de avivamento quando afastamos dos nossos princípios. Precisamos de avivamento quando detectamos que estamos com problema de identidade, quando não sabemos quem somos. Precisamos de avivamento. Avivamento não se faz por documento, não se faz por decreto, não se faz por campanha, mas avivamento só acontece quando existe uma visita do Espírito Santo de Deus. E nesse sentido, precisamos de um novo ou de um reavivamento. E não é buscar de fora, é voltar de onde nunca deveríamos ter saído. E nesse sentido, o profeta Abacuque, ele começa fazendo uma oração. Os dias do profeta Abacuque era muito difícil. Os dias do profeta Abacuque havia morte, havia dor, havia sofrimento. Crise não é um privilégio, entre aspas, nosso. Crise sempre acompanhou e sempre acompanhará a história da humanidade. Mas o profeta, a primeira coisa que faz é orar.
O título diz Oração de Abacuque em forma de cântico. Nós precisamos, nos dias atuais, voltar às práticas antigas e eficazes. Oração por um grande avivamento nas nossas vidas. Sonhar com avivamento, eu queria recomendar um livro a vocês chamado Heróis da Fé, do escritor Orlando Boyer, quando ele trata a história dos 20 maiores avivalistas. E esses homens eram homens e mulheres comuns, como eu e você. O que eles fizeram? Eles dedicaram a sua vida a dizer: eu não me conforme com pouco, eu quero mais de Deus. Não é mais coisas de Deus, não é mais bênçãos de Deus, mas esses homens queriam mais da presença de Deus. E a Bíblia nos lembra lá em Efésios que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que o Senhor preparou para nós. Aliás, o apóstolo Paulo nos lembra disso. A Bíblia nos lembra que há bênçãos preparadas das quais nem sabemos. O livro de Coríntios, ou melhor, a carta de Coríntios, nos diz que há surpresas, nem olhos, nem ouvidos. São coisas maravilhosas, inefáveis, indescritíveis. Mas isso é para quem vai para a presença de Deus e a busca com intensidade e quer receber. A oração não pode ser indiferente. A oração não pode ser orar para cumprir um tempo. Mas a oração tem que ser um tempo onde eu quero ver o agir de Deus nas nossas vidas. Oração para avivamento não é uma oração individualista, onde eu oro por mim, pela minha casa, pela minha família, mas a oração por avivamento é uma oração que envolve compaixão pelos outros, compaixão pela nação, empatia pelo sofrimento alheio. Charles Spurgeon diz que uma visão que ele teve, ele viu o diabo tragando pessoas para o inferno, como se tivesse assim uma máquina, e pessoas e mais pessoas indo para o inferno, e ele diz que naquela visão ele cai de joelho e diz: meu Deus, manda avivamento, meu Deus, salva essas vidas. Porque as nossas orações podem ser tornadas um espaço de individualismo, eu, a minha casa e a minha família. Isso também é oração, mas precisamos orar pelo nosso país. O profeta Abacuque diz: Senhor, faça de novo no nosso tempo. E isso é avivamento. Avivamento é precedido de milagres. Avivamento é, sim, cura, libertação, manifestação do Espírito Santo, não manifestações vazias, mas manifestações que promovam frutos. Manifestações, certa feita no diário de Wesley, alguém o questionou dizendo: Wesley, o que o senhor tem para dizer daquelas pessoas que caem no Espírito? E Wesley respondeu: eu não tenho problema nenhum com quem cai. Eu só quero saber se depois que elas levantam, os frutos são frutos dignos de arrependimento. Não pode cair no Espírito? Pode cair no Espírito. Está tudo certo. Mas ao levantar, a vida tem que ser uma vida que frutifica. Isso é avivamento. Homens e mulheres que experimentaram um mover do Espírito Santo de Deus. A outra coisa que eu queria trabalhar com você: você acredita que você pode ser alvo de um grande avivamento? Porque o avivamento começa no individual e pode respingar, obviamente, no coletivo. Você acredita que, apesar de ser pequeno, falho, limitado, como somos, nós podemos ser alvos da graça de Deus para um grande avivamento, do qual as pessoas sintam a presença de Deus através de nós? E uma outra coisa, meus irmãos e minhas irmãs, o profeta Abacuque diz assim:
tenho ouvido as tuas palavras e me sinto alarmado. Me sinto alarmado com alguma coisa. O meu coração está inquieto. E eu queria falar para você nessa noite, para mim, o que o nosso coração está inquieto. De certa maneira, em certo sentido, todos nós, pelo momento que estamos vivendo, estamos inquietos. Não temos certeza de nada do que vem pela frente, não sabemos aonde vai chegar essa doença, não sabemos a quem ouvir. Diz que nós temos que fazer lockdown, temos que ficar dentro de casa. Aí você acompanha o noticiário, Nova York fez o maior lockdown do mundo e morreram pessoas pegando doença dentro da sua própria casa. Aí o outro diz, não, vamos andar, porque isso não pega na gente. E aí a gente fica numa confusão. O que você está alarmado? Você se alarma com o que Deus pode fazer? Ou você se alarma somente com os noticiários? Será que nós conseguimos nessa noite dizer, eu vou dormir alarmado, porque eu vou receber uma visita do Espírito Santo, eu vou receber uma mudança na minha vida, essa oração que eu oro há tanto tempo, esse pecado que eu luto tanto tempo contra ele vai sair de mim, eu vou ser um homem, uma mulher cheio da presença, eu vou ganhar vida para Jesus, a minha vida vai experimentar uma virada, aleluia. Será que a gente sente esse tipo de alarme? Será que a gente amanhece o dia, amanhã é segunda-feira, que tal se a gente amanhecer segunda-feira e dizer assim, alguma coisa boa vai acontecer na minha vida essa semana? Porque de coisa ruim nós já estamos até aqui, né? Já estamos até o pescoço. E o crente, ele espera coisas boas. O profeta Abacuque, ele vê o problema, ele não é ignorante. Ele não diz assim, só vitória. Ele não diz assim, eu estou na bênção. O mundo está acabando, mas eu estou na bênção. Não, o profeta não é desassociado do povo. O profeta sente a dor do povo. O profeta chora o choro do povo. Por isso que Jeremias foi conhecido, recebeu um título de profeta chorão. O profeta sente o que o povo sente. O profeta não é desassociado. Mas o profeta vê o tamanho do caos assim, Deus está preparando alguma coisa especial para a minha vida. Talvez a gente possa, né, olhar para a nossa igreja e dizer assim, estamos passando por dias difíceis, mas olha, Deus vai mandar um avivamento nessa cidade. Cada casa da cidade de Cunha, em cada rua da cidade de Cunha, vai haver uma célula metodista proclamando Jesus Cristo, portas abertas, as pessoas se convertendo, as pessoas entregando a vida para Jesus Cristo, um Espírito soprando, um Espírito derramando, uma unção especial. Que tal você sonhar e dizer, a minha vida vai sair desse marasmo, a minha vida vai sair dessa mesmice, a minha crença vai sair disso, eu vou receber algo mais, uma porta de emprego Deus vai abrir, Deus vai promover a cura de um ente querido seu, um milagre no meio do caos, Deus vai fazer alguma coisa boa, enche o seu coração de expectativa, porque você está diante de um Deus que tudo pode. Tenha expectativa em Deus. Um crente que não sonha já perdeu a fé. Um crente que não olha para a vida e diz, eu sei em quem tenho crido. Um crente que não olha para a vida e diz, pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, Deus não esquece dos seus, Ele se levantará, Ele vai lembrar de mim. Ele vai reescrever a minha história, ainda que humanamente você diz não tem mais tempo, ainda que humanamente você diz está tudo perdido, ainda que você diz não tem o que fazer, não resta mais nada, resta, porque o seu Deus é o dono do tempo, é o dono da cura, é o dono da libertação, é o dono de tudo. Sabe, amados, há um texto no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim, são palavras do apóstolo, não são palavras do pastor Enoque, a palavra do apóstolo é assim, se te mostrares frouxo no dia da tua aflição, a tua força será pouca.
Será pouca a tua força se te mostrares frouxo, se entregar. É tempo da gente ter um lado, e o lado que devemos ter é o lado do Espírito Santo. A igreja a qual você pertence foi uma das igrejas mais avivadas da sua história, e ainda é. Temos casos e casos, passamos por crise, momento difícil. Não dá para avaliar a igreja metodista no Brasil inteiro, são muitas peculiaridades, são muitas questões. Mas falando para nós podemos ser tradicional na tradição. Mas eu me recuso a ser um crente fria ao agir do Espírito Santo. Eu me recuso a ser indiferente à visita de Deus. Eu me recuso a fazer cultos com palavras decoradas, sem sentidos, mas fazer cultos dos quais o Espírito Santo sacode as nossas vidas, dos quais o vento do Espírito sopra sobre nós. Eu ia passar um videozinho para vocês, e como nós não sabemos se tecnicamente ele vai ou não, outro dia a gente passa. Mas o videozinho conta a história dos morávios. Os morávios foi um povo a qual Wesley teve relacionamento. Os morávios foram pregar numa ilha, e para comprar o ingresso para ir para essa ilha, porque o conde Zinzendorf não deixava eles entrar na ilha, para comprar o ingresso, eles venderam uma coisa. Sabe o que eles venderam? A sua própria vida. Eles se tornaram escravos para levar o evangelho. Avivamento é quando o seu fascínio por Jesus te faz inconsequente. É quando você deixa de ser uma pessoa certinha, no sentido de lógica, e vai além do ilógico, e vai além do improvável. A fé tem isso, irmãos. A fé é loucura para os não crentes. Quando Deus fala para Josué, dê 7 voltas aí em torno de Jericó para derrubar as muralhas. Certamente, se Josué não fosse um homem de fé, ele ia dizer, para que dar 7 voltas? Qual é o sentido disso? Mas a fé nos faz assim. A fé nos pede coisas das quais parece não ter sentido, mas se obedecermos, se entendermos, Deus não age dentro do que eu penso, do que você pensa. Ele vai além. Não podemos prender Deus numa caixinha. Não podemos dizer, não, Deus age assim. Se agir de outro jeito, não foi Deus. Nós temos um único parâmetro, a Bíblia. A Bíblia é um parâmetro. Então eu quero te estimular a buscar um grande avivamento na sua vida pessoal. Se você ouve a palavra e não sente o coração queimar, precisamos de uma visita do Espírito Santo. Eu não estou falando que se você sentir o coração queimar, necessariamente você tem que gritar, tem que pular. Não, se respeita isso. Mas você tem que sentir a palavra de Deus cortando o seu coração e o meu. Se você ouve um louvor como essas músicas que o Daniel selecionou para essa noite, e você não sente absolutamente nada, aquilo é uma música como outra qualquer, porque música não é louvor não é música necessariamente, louvor é uma expressão dos lábios, do ser, da alma a Deus. Se você nada sente, você precisa voltar ao início, voltar ao primeiro amor e dizer, Senhor, alarma o meu coração, alarma a minha mente, porque eu não quero viver de mesmice, eu não quero viver de passado, eu quero viver da presença do Senhor hoje na minha vida. As experiências do passado são muito importantes, mas elas precisam ser regadas. Como diz Isaías, capítulo de número 58. O Senhor te guiará e fartará a tua alma, e tu serás como um manancial cujas águas nunca faltam.
A Bíblia também nos diz que de dentro de nós fluirão rios de águas vivas. O que flui de dentro de mim, de dentro de você? Avivamento. Se a gente não se apegar com Deus em absoluto, irmãos e irmãs, está se cumprindo o tempo em que Jesus disse que se os tempos não fossem abreviados, até os escolhidos seriam ceifados. Avivamento não é para nós outra coisa que não seja a voltar à origem. O nosso patrono, o nosso fundador, Wesley, pregou mais de 42 mil sermões. Andou não sei quantas mil milhas a cavalo, pregando o Evangelho. O nosso patrono foi fruto de um movimento de santidade, como nunca visto na história da humanidade. Avivamento é experimentar o sobrenatural de Deus. Caminhando para o final, eu lembro de uma história. Eu lembro de uma história muito bonita, lida no grande avivalista George Miller. George Miller foi um dos avivalistas do livro que eu citei para vocês, Heróis da Fé. George Miller, ele tomava conta de um asilo. E ele diz que um dos dias acabou toda a verba do asilo, todo o dinheiro. Asilo não, desculpa, orfanato de criança. E ele disse que tinha mais de 100 crianças atendidas. E não tinha nada na despensa, não havia o que fazer. E George Miller pediu que as crianças sentassem na mesa, pegassem os pratos, os talheres e agradecessem a Deus pelo alimento. E a cozinheira disse a George Miller, mas agradecer a Deus por alimento? Qual alimento? Não temos alimento hoje. Ele diz, agradeça a Deus pelo alimento. E quando eles estavam agradecendo, uma grande firma da cidade chega com tachos e mais tachos de comida e diz assim, o motorista olha para George Miller e diz assim, Deus mandou entregar aqui para suas crianças. Ele não sabia de nada. George Miller não saiu chorando e lamentando. Ele colocou na presença de Deus. Avivamento, você só vai experimentar avivamento se você for uma pessoa de fé. Talvez você cético, quando ouve isso, você diz assim, é historinha. Não é historinha. Diz certa feita também que uma mulher muito temente a Deus, muito pobre, mas muito temente a Deus. O vizinho dela era alguém muito rico, porém descrente, totalmente descrente. E aquela mulher mendigava pela cidade, passava fome, passava falta. Um dia aquela mulher chegou a pedir uma comida para aquele homem rico, cético, incrédulo. E aquele homem um dia preparou uma bela de uma cesta básica, mandou entregar para aquela senhora e falou assim, ó, você vai entregar lá para a Dona Maria. E diz para ela que quem mandou essa cesta, já que ela é uma mulher de fé, diz para ela que quem mandou essa cesta foi o diabo. O entregador chega, entrega para ela e fala, quem mandou? Ah, o diabo. O diabo mandou entregar para a senhora. Aquela senhora cheia de fé, vira tranquilamente para aquele moço e diz, fica tranquilo, meu filho. Quando Deus manda,
até o diabo obedece. Avivamento é experimentar o sobrenatural de Deus. A fé, ela não é negação da inteligência, mas tire Deus do quadrado, tire Deus da caixinha, se você quer avivamento. Se você quer avivamento, ore mais. Se você quer avivamento, santifique mais. Se você quer avivamento, deixe Deus alarmar o seu coração. Eu vou pedir para a Gabi aumentar um pouquinho essa música. E eu já vou orar por sua vida e por minha vida. Espírito Santo de Deus, nós clamamos por uma visita tua nas nossas vidas. Nós clamamos por uma visita tua na nossa igreja, na nossa cidade. Nós queremos ser alarmados, ó Deus, por um desejo ardente da tua presença. O profeta Isaías nos lembra de que chegaria um tempo de sede, não de água, mas de sede da presença, e que o Senhor derramaria água sobre os sedentos, e que sejamos nós os sedentos, pela tua presença. Abençoe cada um que nos assiste nesse momento, ou em outro momento qualquer, pelos canais da igreja. Reaviva o nosso coração, reaviva o nosso povo, nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas como o dia vem o sol, as tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços
Levante as suas mãos se você confia nos propósitos de Deus para a sua história. Aleluia. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. Seu caminho é melhor do que o meu. Sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu carro, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Joga os seus braços para Ele como uma criança. Nós estamos aqui no seu colo, Pai. Nós não entendemos muitas coisas, mas nós confiamos naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. A dor é grande, mas a confiança é maior do que a dor. Confiamos em Ti, Senhor. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem ele.